Em 10º lugar ficou o Ford Ka Sedan, na versão 1.0 SE manual. E o seu consumo ficou da seguinte forma. Na cidade, o seu consumo foi de 9,3 km por litro no etanol e 13,3 km por litro na gasolina. Já na estrada, o seu consumo foi de 10,8 km por litro no etanol e 15,6 km por litro na gasolina. Lembrando que, como eu disse para vocês, apenas 8 carros receberam nota A, então o Ford Ka Sedan ficou com nota B de consumo, mas mesmo assim, seus consumos impressionam e realmente é um carro econômico, por isso está entre os 10 mais econômicos do Brasil. Em 9º lugar ficou o Ford Ka na versão hatch, e a versão testada foi a versão 1.0 S manual. E os dados de consumo foram praticamente os mesmos dados de consumo do seu irmão maior, Ka Sedan. Apenas ficou em 9º lugar por ter uma eficiência energética um pouco melhor devido a seu peso reduzido com relação ao Ford Ka Sedan. Em 8º lugar ficou o Fiat Argo. E a versão testada foi a versão 1.0 Drive manual, com o sistema Start-Stop. Obteve a nota A em consumo. Foi o primeiro veículo a obter essa nota. E o seu consumo ficou da seguinte forma. Ficou na cidade 9,8 km por litro no etanol e 14,2 km por litro na gasolina. Já na estrada, seu consumo foi para 10,3 km por litro no etanol e 14,5 km na gasolina, sendo um dos carros realmente mais econômicos do Brasil. E além de ser um dos carros mais econômicos, ele possui a vantagem de ser um dos 8 modelos que obtiveram a nota A segundo o teste e avaliação do Inmetro. Em 7º lugar nós temos o Peugeot 208. E a versão avaliada pelo Inmetro foi a versão 1.2 Active manual. E lembrando que essa motorização 1.2 ela vai estar disponível também na versão 2020, que deve ser lançada até o final do ano. Então os dados de consumo devem equivaler e manter-se aos mesmos. E os consumos ficaram da seguinte forma. Na cidade ficou 9,6 km por litro no etanol e 3,9 km por litro na gasolina. Já na estrada, ele obteve 10,7 km por litro no etanol e 15,5 km por litro na gasolina. Em 6º lugar, nós temos o Volkswagen Up. E a versão testada foi a versão Connect, com motor 170 TSI e câmbio manual. Lembrando que o Up corre o risco de sair de linha ainda esse ano de 2020. Devido ao fato que estamos vencendo atualmente, a Volkswagen até o momento não retomou sua produção e ainda está indeciso se realmente a Volkswagen retomará no segundo semestre e ainda voltaremos a ter o Up em nosso mercado. Mas seus dados de consumo ficou da seguinte forma. Na cidade foi 9,6 km por litro no etanol e 14,1 km por litro na gasolina. Já na estrada, seu consumo foi de 11,1 km no etanol e 16 km por litro na gasolina. Excelentes dados de consumo. Em 5º lugar, nós temos o Fiat Mobi. E a versão testada foi a versão 1.0 Drive manual, que foi a mesma versão que testamos aqui nesse canal. E seus dados de consumo ficou da seguinte forma. Na cidade ficou a 9,7 km por litro no etanol e 13,8 km por litro na gasolina, bem próximo do que realizamos no nosso teste. E na estrada ficou 11,6 km por litro no etanol e 16,4 km por litro na gasolina. Realmente seu consumo impressiona. Em 4º lugar nós temos o Chevrolet Onix na versão hatch. E a versão testada foi a versão 1.0 aspirado com câmbio manual, recebendo nota A em consumo, e o seu consumo ficou da seguinte forma. 9,9 km por litro no etanol e 13,9 km por litro na gasolina. E na estrada seu consumo ficou de 11,7 km por litro no etanol e 16,7 km na gasolina. E realmente prova que o motor do novo Onix é bastante eficiente e econômico. Lembrando que a versão testada foi a versão aspirada e não a versão turbo. Em 3º lugar nós temos o Renault Kwid. Na versão testada foi a versão 1.0 Life com câmbio manual. E seu consumo ficou da seguinte forma. Na cidade, seu consumo ficou em 10,3 km por litro no etanol e 14,9 km por litro na gasolina. Já na estrada, seu consumo foi de 10,8 km por litro no etanol e 15,6 km por litro na gasolina. E aqui cabe um parêntese. Por quê? Porque embora seu consumo seja um pouco pior do que o do Onix Hatch, a sua eficiência energética medida em kJ, ela é melhor do que o do Onix Hatch.
Por isso, ele ficou em terceiro lugar. Isso segundo a avaliação técnica feita pelo Inmetro. Em segundo lugar, nós temos o Toyota Corolla. Isso mesmo, na versão 1.8 Altis Hybrid, com câmbio CVT. E o seu consumo ficou da seguinte forma. Na cidade, 10,9 km por litro no etanol e 16,3 km por litro na gasolina. Realmente, seu consumo urbano ele impressiona, principalmente quando é utilizado gasolina. Já o consumo rodoviário é normal de um motor 1.8, gerando 9,9 km por litro no etanol e 14,5 km por litro na gasolina. Mas também a sua eficiência energética ainda é melhor do que os seus 8 concorrentes. Por isso ficou em segundo lugar em nossa avaliação e na avaliação feita pelo Inmetro. Então conseguiu uma boa média, mas lembrando que seu consumo de fato é eficiente em percurso urbano. E no lugar mais alto do nosso pódio, nós temos o Onix Plus na versão 1.0 LT manual. E por ter um coeficiente aerodinâmico melhor do que o seu irmão hatch, ele ficou em primeiro lugar na lista e na avaliação feita pelo Inmetro. Lembrando também que sua eficiência energética foi a melhor de todos os modelos testados. E o seu consumo ficou da seguinte forma: 10,1 km por litro no etanol e 14,3 km por litro na gasolina. Isso em percurso urbano. Já em percurso rodoviário, ele ficou com 12,5 km por litro no etanol e 17,7 km por litro na gasolina, a maior média de consumo realizada nos testes do Inmetro. Por isso, ele ganhou o lugar mais alto do pódio e conquistou a nota A de carro mais econômico do Brasil. Esses então foram os 10 carros mais econômicos do Brasil. Se gostou, deixa um like aí, inscreva-se no canal que ajuda cada vez mais o canal a crescer. E com certeza publicaremos atualizações dessa lista à medida que o Inmetro fizer novos testes. Até lá!